Olá, meus amigos corredores. Hoje vamos falar de tênis com placa de carbono, mas com placa de carbono para quem quer iniciar com esse tipo de tênis. Então, fique comigo até o final e bora entender mais sobre como funciona a placa de carbono e como você, corredor iniciante, pode ingressar nela. Então, corredores, vamos falar hoje sobre tênis de corrida, mas não qualquer tipo de tênis. Você já deve ter ouvido falar sobre placa de carbono. Então, hoje eu vou dar 3 tênis que eu julgo ser os tênis que vão fazer você que é corredor iniciante, já corre com tênis que não tem placa de carbono e quer saber quais os tipos ou como iniciar então nessa saga da placa de carbono. 3 tipos de tênis que eu julgo que é para você que quer dar os primeiros passos, dizer se eu quero comprar aquele tênis que tem um pouquinho de placa, mas qual que eu vou usar, como, diferença de valor, diferença de tipo de sola, enfim. Hoje eu vou falar então sobre 3 tipos de tênis que vão ajudar você a iniciar então nessa corrida e caminhada na placa de carbono. E o primeiro modelo então que a gente tem é o Fila Racer Carbon. Nope. Então, vocês já estão vendo aqui na minha mão, né? O nosso queridinho da Fila. Então, todo mundo que já tem aquele tênis Fila sempre sonha em conseguir um Racer Carbon. Então, esse é o primeiro tênis que eu trago aqui hoje nessa lista de um tênis para quem quer iniciar na placa de carbono. Gil, mas por que o Racer Carbon? Bom, ele tem algumas características, né? Começando aqui pela própria entressola dele, então que favorece justamente essa pisada e vai fazer a própria placa de carbono subir e te jogar para frente. Gil, mas como é que você diferenciar se é um tênis ele tem a placa de carbono mesmo, se ela é boa ou se ela é ruim? Então, quando você tiver o seu tênis na sua mão, você pega ele e tenta dobrar ele assim. Se você pegar o tênis e ele conseguir dobrar, você pode ver que eu estou fazendo bastante força e ele não está dobrando. Então, se ele dobrar, é porque ele não tem uma placa de carbono. Lembrando, a placa de carbono ela é rígida, então você não consegue dobrar ela aqui. Então, é justamente para fazer esse mesmo ajuste de batida e saída. Então, quando você for comprar aquele tênis e você tem dúvida se ele realmente tem placa de carbono ou não, pega ele na mão e faz assim para ver se ele é maleável ou não. Esse tênis aqui, para quem está começando, ele é muito bom porque ele dura bastante, né? Então você vai conseguir usar ele bastante mesmo. Ele tem durado esse aqui, Felipe? Bastante. Então vocês podem ver aqui embaixo dele então que ele tem uma durabilidade maior do que outros tênis então com a placa de carbono. Então para você que quer iniciar, quer comprar um tênis que vai te durar bastante tempo, o Fila Racer Carbon tem essa durabilidade e também tem já a placa de carbono que vai ajudar então você a dar os primeiros passos em relação a usar tênis com placa de carbono. Então a minha primeira dica que eu deixo para vocês então é o Fila Racer Carbon. Agora vamos para a segunda dica do tênis que você vai começar a usar com placa de carbono. Sumiu! Então é o Zoom Fly 4. Então queridinho da Nike agora que todo mundo gosta de usar, né? Quem já não usou o Zoom Fly? Bom, eu sou o suspeito que eu já usei Zoom Fly desde lá do 1 até o 3. Confesso que ainda não fiz uso do Zoom Fly 4, mas ele tem a leve diferença em relação ao Zoom Fly 3. E uma das características muito importantes que ele tem é o amortecimento React. Gil, mas o que tem a ver o amortecimento com a placa de carbono? Bom, a placa de carbono fica no meio desse amortecimento, né? Então, a gente tem a placa de carbono e em cima tem o amortecimento. E o React é aquele amortecimento que dá aquela sensação mesmo de espuma. A Nike tem esse modelo que ela considera muito bom. A espuma React com a placa de carbono faz você pisar, amaciar, ir para cima e para frente. Então a minha segunda indicação para vocês é o Zoom Fly 4. Então você que já usa esses modelos da Nike, quer saber qual que é o primeiro modelo que você pode comprar para iniciar então a sua caminhada com o uso de tênis com placa de carbono, o Zoom Fly 4 com certeza vai ajudar vocês. Esse agora eu vou ter que mostrar aqui. E a nossa terceira indicação então é o Magic Speed da ASICS. Então, se você está procurando aquele tênis que você quer iniciar, a minha terceira indicação é então o Magic Speed. Bom, o que eu posso falar sobre o Magic Speed? A marca japonesa da ASICS, né, começou a trazer então a placa de carbono. E esse é um tênis que vamos dizer que ele é o inicial então dessa questão dos tênis com placa de carbono da ASICS. Mas por que eu escolhi esse tênis? Bom,
ele tem a placa de carbono mais no antepé do que no retropé. Então ele também é uma placa que ela é mais maleável na frente. Como vocês podem ver no início desse vídeo, eu falei que quando tem a placa de carbono em todo o tênis, você não consegue dobrar ele. E o Magic Speed, então, como ele tem só no antepé a placa de carbono, você consegue ele malear, ele deixando ele mais maleável. Mas o que isso tem a ver com corredores iniciantes que estão começando? Bom, você colocando esse tênis no seu pé, você pode correr de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais natural, entre aspas, não tendo que se adaptar tanto à placa de carbono em relação ao seu pé. Por ele ser mais maleável, você pode pisar e mexer então os dedos e até mesmo o próprio pé dentro do tênis. Isso faz você se adaptar melhor em relação à placa de carbono. Já os outros tênis, eles são mais duráveis, são mais duros ali a batida, então você tem que adaptar o seu pé então para começar a usar esse tênis com placa de carbono. Então a minha terceira indicação, que é o ASICS Magic Speed da ASICS, marca japonesa, para você iniciar então na sua corrida para usar placa de carbono nos seus tênis. O que interessa então para vocês começarem então a dizer assim, bom, eu quero escolher esse tênis ou aquele. A gente sabe que na hora que a gente vai escolher um tênis, a primeira coisa que a gente acaba olhando é se o tênis é bom, se ele vai ter durar, se ele é confortável ou não. Isso vocês já conseguiram ver que esses 3 modelos que eu trouxe vão ensinar vocês e vão trazer com certeza melhora no seu treino e também já ensinando vocês a usarem a placa de carbono nos seus treinos e provas. Mas agora um fator muito importante é em relação a preços. Então esse foi um dos motivos de por que eu escolhi esses três tênis. São os tênis então que não são com um valor tão caro em relação a tênis com placa de carbono. Então eles são tênis um pouquinho mais caros do que tênis comuns, que não tem placa de carbono, mas são então tênis que são mais baratos em relação a todos os tênis que têm placa de carbono. Então esses 3 tênis eles estão ali na casa entre 699 até 799, dependendo da promoção que você pegar ou quando estiver assistindo esse vídeo, pode ser que ocorra alguma diferença de preço, mas os preços de lançamento desses 3 modelos giram em torno de 699 a 799. Mas lembrando que esse eu posso dizer que é um investimento, mas que não é obrigatório, ou seja, tem outras questões que você deve trabalhar antes então de querer iniciar com outro tênis. Lembrando, os tênis eles não fazem magia, então se você colocar o tênis com placa de carbono, ele não vai fazer você diminuir o seu pace tanto, nem também vai fazer você correr muito, ele vai apenas dar aquele plus um pouquinho a mais. Então lembrando, primeiro, invista em planilhas de corrida, fortalecimento, mobilidade, ter resiliência nos treinos, consistência. Quando tiver tudo isso alinhado, então você começa a colocar esses tênis com placa de carbono, que com certeza vai dar aquele plus então no seu treinamento. Então, gente, não precisa tirar o leite das crianças para comprar esse tênis. Então pega, se sobrar um dinheirinho, tá sobrando ali, faz aquele em 20 vezes no cartão ali, em 10 vezes no cartão. Não, 20 vezes também não dá, porque vamos falar aqui sobre, sobre saúde financeira. Então 20 vezes não, então sobre 10 vezes parcela aquele tênis ali, tá sobrando aquele dinheirinho, investe, que você com certeza vai ter um retorno. Mas não precisa fazer loucura, em querer adquirir um tênis agora com esse preço um pouquinho mais alto. Lembrando, tudo são fases, tudo são momento, e o passo a passo com certeza vai fazer você ir evoluindo na corrida. Então se você gostou dessa dica, gostou desses 3 modelos que eu trouxe de tênis, quer então começar a usar, tem alguma outra indicação ou alguma dúvida sobre tênis, então deixa aqui nos comentários que a gente vai responder o mais breve possível. Estamos chegando a mais um final de vídeo, então se você gostou, dá o joinha aqui, se inscreve no canal e bora entender mais sobre tênis. Lembrando então, se você voltar um pouquinho mais aqui abaixo, tem review de outros tênis, alguns outros vídeos de tênis, e também logo mais teremos mais vídeos falando sobre tênis, placa de carbono, outros tipos de placa e como você vai usar no seu treino. Então, forte abraço, até a próxima e fique com a gente!